Portanto, antes de mais, quero cumprimentar todos os presentes e agradecer, portanto, à Ordem dos Engenheiros, em particular, portanto, ao Colégio de Engenharia Geográfica, portanto, o convite que foi dirigido à Direção-Geral do Território para estar presente neste encontro. Importa referir que, não obstante a Direção-Geral do Território vir a ser, enfim, uma realidade a muito curto prazo, eu estou efetivamente aqui a representar ainda a Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano. Portanto, a entidade que não tem competências específicas, portanto, na produção do cadastro, quanto muito poderá ser um utilizador e nem sequer um utilizador direto. Portanto, nessa medida, a minha apresentação, enfim, não irá contribuir muito para as soluções, mas evidenciar mais uma vez, portanto, a necessidade, e do ponto de vista do ordenamento do território, portanto, da existência de um cadastro. Portanto, indo diretamente para o tema deste painel, ou seja, o desenvolvimento, atualmente, evidentemente, quando se fala de desenvolvimento, fala-se, como é evidente, de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável não só do ponto de vista ambiental, como económico, social e cultural. Para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável é fundamental um bom ordenamento do território. Portanto, é através do ordenamento do território que se pondera e se compatibiliza, portanto, os diferentes interesses setoriais com a expressão territorial. Interesses setoriais esses que muitas das vezes são antagónicos entre si. Para ordenar o território é necessário conhecê-lo. Portanto, esta verdade básica assume, digamos, uma cada vez maior importância com o aumento da complexidade na gestão dos recursos territoriais e com a inevitabilidade de compatibilizar necessidades crescentes com uma oferta limitada de solo. Portanto, com a importância dos sistemas de informação territorial, portanto, o cadastro, no fundo, é um tipo particular de sistema de informação territorial que visa providenciar informação sobre a geometria fundiária, a titularidade, uso e valor do solo, portanto, componentes que atualmente são essenciais de um moderno cadastro multifuncional. Todos nós sabemos que o território não se transforma por força dos instrumentos de gestão territorial, portanto, quanto muito eles estabelecem modelos territoriais, portanto, soluções urbanísticas, mas o território transforma-se e desenvolve-se fundamentalmente por força das ações dos vários titulares ou representantes legítimos dos interesses que neles exprimem. Portanto, o Estado, o local e central, os proprietários, os promotores, os urbanizadores e demais agentes. Para se perceber a dinâmica potencial de um território para o desenvolvimento, é fundamental conhecer a estrutura fundiária e a titularidade do solo. Uma estrutura fundiária muito dividida significa muitos prédios. Muitos prédios implica, eventualmente, reorganizar para os adaptar aos novos usos do solo propostos pelos instrumentos de planeamento e às soluções espaciais que lhes estão associadas. Portanto, isto é uma faculdade que cabe, portanto, sobretudo, aos instrumentos de gestão territorial, contrariamente ao que se passava por os simples processos de loteamento urbano, muito agarrados, digamos, às propriedades, portanto, às configurações dos próprios prédios. Há, em geral, a convicção de que uma estrutura fundiária muito fracionada pode significar constrangimentos à própria elaboração dos instrumentos de planeamento. E porquê? Porque à dimensão reduzida dos prédios corresponde um número elevado de proprietários, o que dificulta, desde logo, a negociação por parte das entidades de planeamento, mas, por outro lado, também da geometria, da sobreposição da geometria do plano com a geometria fundiária, podem resultar multiplicação de prédios, portanto, imperfeitos, e o acréscimo de aquisições e expropriações por parte das autoridades de planeamento. Portanto, nem sempre os proprietários estão presentes, portanto, nem todos os proprietários têm a capacidade de serem promotores das soluções do plano, portanto, nos seus próprios terrenos, e nem sempre os proprietários, portanto, estão, digamos, interessados em abdicar do seu direito à propriedade, no caso de eles não serem capazes de serem os tais promotores das soluções dos planos. E, portanto, tudo isto dificulta, evidentemente, as soluções que são encontradas e propostas através destes instrumentos. Uma estrutura fundiária, portanto, muito dividida, pode, no entanto, não significar a existência de muitos proprietários. Portanto,
E então podemos nos deparar com outra situação, que é a concentração dos prédios na posse de apenas alguns proprietários, a qual pode também introduzir desequilíbrios na balança de negociações entre estes, os promotores urbanizadores e as autoridades de planeamento. Evidentemente que nestas situações, portanto, as autoridades de planeamento, bem como os outros agentes ali identificados, estarão eventualmente mais permeáveis, digamos, às pressões e aos argumentos exercidos por parte, portanto, dos proprietários. No processo de elaboração ou execução do instrumento de planeamento, a existência de muitos proprietários implica, desde logo, portanto, uma maior exigência ao nível da concertação dos interesses e da distribuição dos encargos e benefícios, conforme já anteriormente referi. Por estas razões, portanto, quando se fala em cadastro, fala-se, evidentemente, também em relações de poder relativamente ao uso do solo. O cadastro, no fundo, pode bloquear a iniciativa de urbanização, promover urbanizações com carências de equipamentos e de infraestruturas, diminuir o poder negocial, arrastar negociações. O cadastro, para ser útil ao ordenamento do território, no fundo, não pode ter apenas informação sobre a geometria dos prédios, é indispensável que disponha também de informação sobre a respectiva titularidade. É muito importante saber não só quem são os interlocutores dos instrumentos de planeamento territorial, como também é essencial saber como são. Muitos e pequenos proprietários, grandes proprietários, pessoas singulares ou coletivas, de que tipo? Estado, banca, indústria. Portanto, tudo isto é uma informação fundamental, portanto, para a elaboração dos instrumentos de gestão territorial. Tendo em consideração, portanto, a forma como a Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e do Urbanismo organiza os instrumentos de gestão territorial, portanto, no fundo, em 4 grupos, de acordo com as funções diferenciadas que desempenham, temos, num primeiro grupo, instrumentos de desenvolvimento territorial, os quais têm uma natureza estratégica, traduzem as grandes opções com relevância para a organização do território e consubstanciam o quadro de referência para os demais instrumentos. Estão neste grupo o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, os Planos Regionais de Ordenamento do Território e os Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território. Há um segundo grupo, que são os instrumentos de política setorial, programam ou concretizam as políticas de desenvolvimento económico e social com incidência espacial. Estão neste grupo, portanto, os planos dos setores da administração central, portanto, dos domínios da agricultura, das florestas, portanto, das comunicações, dos transportes. Temos os instrumentos de planeamento territorial, natureza regulamentar, estabelecem o regime do uso do solo e regulam o seu aproveitamento. Estão, sobretudo, os planos municipais, planos diretores, PUs e planos de pormenor. E, por último, os instrumentos de natureza especial, que estabelecem um meio supletivo da intervenção do Governo com vista à prossecução de objetivos de interesse nacional, quando estes não estão acautelados, portanto, nos acima identificados. Importa referir que apenas os instrumentos de planeamento territorial e os de natureza especial são vinculativos para os particulares. Perante isto, poder-se-á considerar que a informação cadastral permite 2 níveis de leitura. Portanto, desde logo, um nível estratégico, associado às decisões de desenvolvimento territorial concretizadas através dos instrumentos de desenvolvimento atrás referidos e de política setorial, e um outro nível, que é o nível operacional, associado à elaboração e execução dos instrumentos de planeamento territorial vinculativos dos particulares. No nível estratégico, importa analisar dados agregados de base cadastral, dimensão média da propriedade, percentagem de proprietários que são pessoas coletivas ou singulares, etc. Por exemplo, quando um plano regional de ordenamento de território, com vista a, digamos, contrariar a edificação dispersa, estabelece como orientação que a dimensão mínima da parcela para edificação no solo rural tem X hectares, evidentemente que tem que ter o conhecimento da dimensão média da propriedade numa determinada região para o fazer, senão não tem o efeito que se pretende alcançar com essa medida. No nível estratégico, portanto, importa perceber as grandes linhas de organização fundiária e as grandes categorias em que se podem classificar os seus titulares, com vista a inferir tendências de evolução suscetíveis de influenciar as políticas setoriais e o desenvolvimento do território, tanto rural como urbano. No nível operacional, importa, sobretudo, trabalhar com prédios concretos, seus limites,
e respectivos proprietários. É, pois, ao nível operacional que as vantagens e os benefícios da existência do cadastro predial mais se fazem notar, designadamente ao facilitar a criação de parcerias para urbanizar, os tais contratos para o planeamento, a aplicação dos sistemas de execução nos instrumentos de planeamento territorial e dos mecanismos de perequação. Qualquer destes mecanismos, quer os sistemas de execução, quer os mecanismos de perequação, como os próprios contratos para planeamento, evidentemente que foram desenvolvidos, portanto, neste instrumento fundamental do conhecimento do território nacional. É, pois, urgente um cadastro predial de fácil obtenção e atualização, apropriado aos diversos fins dos potenciais utilizadores, consistente com a realidade, dotado de valor jurídico e acessível. Penso que, em 2007, foi dado um passo nesse sentido com a criação do Sistema Nacional de Exploração de Gestão de Informação Cadastral, o tal SINERGIC, que já hoje aqui foi referido, e, portanto, com ele foi criada uma oportunidade para se poder vir a dispor deste instrumento. Tem como objetivos, portanto, identificação unívoca dos prédios, número único de identificação para toda a administração pública, criação de um sistema único de informação de conteúdos cadastrais, gestão uniforme informática dos conteúdos, garantir a compatibilidade entre os sistemas informáticos utilizados pelas várias entidades envolvidas, assegurar que a descrição predial é acompanhada de suporte gráfico, garantir o uso generalizado por toda a administração pública, assegurar o acesso à informação por parte dos cidadãos e empresas, entre outros, por via eletrónica. Evidente que o sistema está criado e os objetivos estão bem identificados. Importa, pois, desenvolver os trabalhos técnicos que assegurem a sua plena implementação, introduzindo, no entanto, mecanismos de aceleração e simplificação, por forma a garantir que esta não seja mais uma oportunidade perdida. Penso que já aqui foram alguns mecanismos destes referidos aqui, designadamente, portanto, o aproveitamento de toda a informação cadastral dispersa, produzida pelas mais diversas entidades públicas e privadas. Muito obrigado. Muito obrigado. É o que eu tenho. Muito obrigado.